O que mais importa não são os números, mas o que a gente faz com eles. Frase de impacto, né? É do nosso convidado de hoje. E ela mostra também que o bem-estar que a gente busca na vida, nos negócios, ele passa primeiro e fundamentalmente pelo bem-estar financeiro. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo, nessa edição especial, quase uma hora de conversa. E aí, a conversa com o nosso especialista nesse tema. Está comigo o Rogério Brandão, planejador financeiro pessoal e familiar sênior da Serafim, que é uma empresa especializada em planejamento financeiro. Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Obrigado pelo convite. E espero que a gente tenha um ótimo papo aí para os seus ouvintes. Interessante né? E vai ser um ótimo papo com certeza. A gente já conversou outro dia, né, no telejornal, e você deixou ali uma sementinha, já instigou para a gente esticar essa conversa pela relevância que é, pela importância que é. Mas, Rogério, antes da gente entrar no assunto propriamente, eu quero conhecer um pouquinho da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve hoje na Serafim. Conta aí pra gente. Perfeito. Eu me formei em Direito, no Mackenzie. Por muitos anos trabalhei como advogado, trabalhado advogado tributário, advogado empresarial. E depois de um tempo na profissão, eu comecei a me questionar algumas coisas da vida. E eu sempre gostei muito de finanças, sempre gostei muito de investimentos. E como quase todo mundo começa a ler alguns livros que já existiam na época, estou aqui há 10 anos atrás. Então eu comecei a ler alguns livros que tinham e comecei a me interessar muito sobre o assunto. E sempre me perguntava, poxa, será que daria para eu trabalhar nessa área? Será que daria para eu atuar com finanças, com investimentos? E aí, de alguns anos para cá, eu comecei a estudar mais sobre o tema. Foi então que eu conheci o mundo do planejamento financeiro pessoal e familiar. E aí eu fiz um curso de formação de planejadores financeiros, na época se chamava GFI, que hoje é a Serafim, que é onde hoje eu atuo. E lá eu fiz esse curso chamado APF, né, Academia de Formação de Planejadores Financeiros, onde hoje, inclusive atualmente, eu sou professor nessa academia. E me apaixonei pela profissão, falei, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer da vida. E aos poucos fui fazendo essa transição de carreira. E aí entrei na Serafim e comecei a atuar como planejador financeiro. Comecei como júnior, hoje eu sou sênior aqui na casa. E acho que o que me fez mudar, fazer essa transição, foi o propósito de vida. Foi de poder realmente gerar um impacto positivo na vida das pessoas, poder realmente mudar a vida delas. E uma forma que eu encontrei disso foi na vida financeira dessas pessoas. Então a gente tem todo um propósito dentro do mundo do planejamento financeiro de levar essa consciência financeira para as pessoas, para que elas no final do dia tenham mais tranquilidade, tenham mais bem-estar. Então eu estou já há 10 anos nessa carreira, já estou há bastante tempo aqui na Serafim, como professor, como mentor, planejador sênior, já atendi centenas de indivíduos e famílias, e é uma profissão que realmente salva vidas, literalmente salva vidas. Que bom ouvir isso, Rogério, esse propósito, né? A gente está falando de números, de coisa financeira, que às vezes é mais matemática, assusta por um lado, e a gente está falando ao mesmo tempo de uma questão tão pessoal e mexe com o emocional também, o bem-estar, como a gente disse ali no início, né? Nossa, vamos esticar muito mais essa conversa aí, porque é um tema realmente bastante interessante. Mas quero saber um pouquinho mais do trabalho que desenvolve na Serafim. Como é que é? Vocês prestam consultoria? Funciona pela internet, online? Como é que funciona no dia a dia? Claro, a Serafim hoje é uma empresa de planejamento financeiro pessoal e familiar. A gente começa com uma mentoria financeira, em que a gente começa a entender a real necessidade do cliente, da pessoa, da família. É uma questão de dívida, uma questão de orçamento, quer falar de investimentos. E a gente utiliza uma plataforma tecnológica que nós mesmos criamos aqui na casa. E estamos sempre desenvolvendo, cada vez melhorando essa plataforma. Inclusive, a gente vai estar lançando um app dessa plataforma até o final do ano. E a gente então utiliza essa mentoria, então esse nosso conhecimento de educação financeira, e esse é o maior benefício que a pessoa vai ter ao fazer o planejamento financeiro, apoiado numa plataforma tecnológica. Uma plataforma em que a gente
deixa tudo automatizado, a parte de orçamento, a parte de investimentos, a parte de criar o orçamento. Claro que nas mentorias a gente segue com o cliente com base na plataforma, então, ensinando o cliente a mexer, acompanhando. A gente tem na nossa plataforma a Bússola Serafim. A Bússola Serafim, ela vai de 0 a 100 e ela te mostra se você está no rumo certo ou não da sua vida financeira. Então, se você está com o score, começou o mês com 50 e agora você está com 60, legal, alguma coisa você fez, ou com a ajuda do mentor, ou sozinho, alguma coisa você fez que você está melhorando a sua vida financeira, você está no caminho certo. Então, é como se fosse um certo velocímetro ali que marca como realmente, que nota hoje você daria para a sua vida financeira. Porque a gente vê hoje, Sebastião, que aquela negócio de você ter planilha, de você anotar gastos, de você ficar sozinho nesse mundo, sozinho da sua vida financeira, isso está ficando para trás. Hoje a gente tem que, né, com inteligência artificial, com um monte de tecnologia cada vez mais avançada, olhar para isso e adaptar para a nossa vida financeira. Então, aquele negócio de você ir na padaria, gastar R$100 e chegar em casa e anotar por uma planilha, isso é passado. Quem faz isso está vivendo o passado. Porque hoje a gente tem um poder com uma plataforma que, graças ao Open Finance, a gente consegue conectar a conta do cliente no banco que ele tem, é só uma leitura de dados, tudo criptografado, e aí você foi na padaria, gastou R$100, não precisa anotar nada. Daqui a pouco já vai bater na nossa plataforma. E aí você não precisa perder tempo com isso, você vai focar em outras coisas. E o nosso propósito é esse. Você não tem que você ficar perdendo tempo olhando sua vida financeira. Faz com um profissional, pega um profissional, um mentor, um planejador financeiro, meia horinha de reunião por mês e já vai ver como está a sua visão financeira. O que tem que ser feito? Você vai ter uma bússola, você vai ter um score, você vai ter várias métricas e aí você vai focar na sua família, no seu trabalho. É até interessante, Sebastião, que acontece muito com nossos clientes. Eles começam a fazer o trabalho de planejamento financeiro, eles começam a ganhar mais. Por quê? Porque começam a focar no seu trabalho, começam a focar na sua saúde. Você tendo saúde, você vai performar muito melhor no seu trabalho. Foca na sua família, vai te trazer mais felicidade. Então, o que a gente faz, na verdade, que eu gosto de falar, Sebastião, a gente trabalha com bem-estar financeiro. Muitas vezes uma decisão até pode fazer sentido do ponto de vista financeiro. Por exemplo, eu tenho uma dívida, será que eu quito essa dívida? Tem muitas variáveis. E uma das primeiras coisas que eu pergunto para o cliente, por exemplo, é 0 a 10. O quanto essa dívida te incomoda? Porque muitas vezes, Sebastião, aquela dívida não incomoda tanto o cliente, está dentro do seu orçamento, ok, mas ele não tem reserva financeira. Então vamos focar em montar uma reserva financeira, depois a gente vê. Eu nem estou falando do economês. Com certeza você economizaria pagando aquela dívida, economizaria com juros. Sim. Mas do que adianta você pagar a dívida hoje e amanhã acontece um imprevisto e você não tem reserva financeira? Então você vê que o nosso trabalho, Sebastião, o trabalho de planejador financeiro é um trabalho muito humanizado, muito personalizado, não tem uma receita pronta. E qual é o perfil da clientela que você tem? São pessoas com uma condição talvez social melhor, também não tanto, como é que é? Olha, o nosso trabalho, um dos nossos pilares aqui na Serafim é democratizar esse acesso. Então, a gente trabalha com planos de assinatura da mentoria. São totalmente acessíveis, você vai gastar menos que 2 pizzas, isso eu te garanto. E o nosso trabalho, ele é voltado para todos os públicos. Porque se você parar para pensar, né, Sebastião, quem que não precisa de ter um planejamento financeiro? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, não, já está tudo sob controle. Será que está mesmo? E outra, planejamento financeiro, gente, não é só você ter o controle das suas finanças. É ir muito além disso. É você conhecer seus números, você ter clareza. Então, o nosso trabalho é de esclarecer, levar essa clareza para as pessoas. O nosso público é muito variável. Normalmente as pessoas chegam aqui com problemas de, quero me organizar financeiramente, eu estou com umas dívidas, quero saber se vale a pena pagar ou não, ou não sei quanto eu ganho, quanto eu gasto, estou perdido, não sei fazer planejamento financeiro, não sei me organizar, como é que eu começo? Há um jeito certo, há um jeito profissional de fazer isso. Também dúvidas sobre investimentos. Então, às vezes a pessoa não tem problema de caixa, não é uma pessoa que tem problema com ganhos e perdas, mas ela é uma pessoa que está com o dinheiro investido e não quer saber se aqueles seus investimentos estão bons ou não, de um olhar de uma pessoa por fora, não de um assessor de investimento ou não do gerente do banco, mas de uma pessoa do lado de fora
para olhar seus investimentos. Tem questões também que chegam para a gente de aposentadoria. Eu quero me aposentar com 55 anos, quero me aposentar com 60 anos, o que eu preciso fazer? Mas a grande parte são questões de organização financeira. Então a pessoa não tem, fala que não tem tempo, fala que não tem gosto, não tem conhecimento. Como é que eu me organizo? Questões de dívidas e também questões de investimento. Esse é o público mais nos procura. Agora, eu imagino que tem uma demanda grande, né, Rogério? Porque é uma questão cultural, né? A gente não tem educação financeira, pelo menos não tinha, está começando a se falar um pouco mais disso. Lá na base, né? Lá na escola, a gente precisa entender, né? Assim como a gente fala muito aqui também, que não tem educação empreendedora, né? Que é outro cenário. Mas, enfim, imagino que tenha muito aí de uma questão cultural também nesse descontrole, talvez financeiro, ou nem tanto pelo descontrole, como você disse, mas a possibilidade de ter uma vida mais saudável financeiramente. Tem muito da cultura, Rogério? Tem muito da cultura. A gente, na Academia de Formação de Planejamento Financeiro, só para você ter ideia, Sebastião, os Estados Unidos, eles estão uns 20 anos à nossa frente nesse assunto. A gente passa no nosso curso uma propaganda em que o cara fala pro amigo dele, estou preocupado com as minhas finanças, não sei o que fazer. E o amigo dele fala, você já contratou tal empresa para falar sobre o seu planejamento financeiro? Você já conversou com um planejador financeiro de tal empresa? E o cara fala, não, eu vou ligar para ele. E o engraçado é que essa propaganda era de 1985, só para você ter ideia. Lá naquela época, o Estado já se falava disso. Aqui no Brasil, é um mercado que tem 15 anos no máximo, agora que está tendo não estou sobre a demanda, né? Agora a gente está tendo uma demanda muito maior, por N motivos. Acredito que muito por conta que o brasileiro está começando a ter um pouco mais de consciência financeira, de forma geral, está começando a ter mais acesso a um conteúdo que ele não tinha antes. Então hoje nos jornais, né, no trabalho que vocês fazem, de falar sobre dívidas, de falar sobre, tem uma lei que agora está tratando sobre o pagamento parcelado de tais dívidas. Então a gente começa a ter mais conteúdo. Está começando também a ter muitos influenciadores financeiros. Então hoje você tem um acesso a pessoas que vão falar com o público em geral. E aí começa a plantar aquela sementinha do tipo, poxa, ele está falando que poupança não é bom. E eu estou com dinheiro na poupança, acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Quem que poderia me ajudar? E detalhe, o influenciador, ele fala com o público em geral, ele não necessariamente vai atender você, né? Ele trabalha com um público mais amplo. Tem o lado do tabu de falar de finanças ainda no Brasil, muito grande. Eu acho que a gente teria muito mais, a gente conseguiria ajudar muito mais as pessoas se não tivesse tanto desse tabu. Então, nossa, eu não vou falar de finanças, não quero falar de dinheiro com outra pessoa. Então a gente ainda vê muito dessa resistência, isso existe sim. E o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, nós planejadores, nós somos profissionais. Eu faço muitas analogias, sabe, Sebastião? Por exemplo, com o personal trainer. É a mesma coisa que você ainda está bem, mas eu, por exemplo, quero emagrecer. Não vou contratar um personal trainer porque ele vai ver que eu estou gordo, que eu como muito doce, então não vou contratar ele. É exatamente isso com o mundo financeiro, né? Eu estou com dívida, não vou contratar um planejador financeiro que vai poder me ajudar, porque ele vai saber que eu tenho dívidas. Mas é exatamente isso, sim. É para isso que ele está. E muitas vezes as pessoas também, outra objeção que às vezes eu recebo, que é interessante, a pessoa fala assim, olha, eu vou me organizar, e aí, quando eu me organizar, eu te contrato. E é a mesma coisa que eu falo para um personal trainer, olha, deixa eu emagrecer, assim que eu emagrecer, estiver super bem de saúde, eu vou contratar um personal trainer. Não faz sentido, não faz sentido. A gente está exatamente para atender, ajudar as pessoas nas suas vidas financeiras. A gente não está aqui para julgar. Na nossa academia, ensina os alunos, a gente fala, gente, não vamos julgar. O que faz sentido para uma pessoa pode não fazer sentido para você e vice-versa. Mas a gente está aqui para ajudar. E aí uma pergunta muito forte que eu faço para os clientes é, faz sentido você ter esse gasto? Para você faz sentido? Quais são as suas prioridades? Engraçado que as pessoas, elas não conhecem as suas prioridades. Quais são as minhas prioridades? O que realmente eu entendo que é importante na minha vida? Então o trabalho de planejamento financeiro acaba sendo um trabalho muito de autoconhecimento. E aí a pessoa começa a entender realmente o que faz sentido na sua vida. Não, muito boa essa analogia que você faz aí com o personal também, né? E é muito curioso, né, Rogério, que mesmo que a gente faça um pouquinho, comece a fazer aos poucos,
como é interessante a satisfação que a gente acaba tendo com o resultado também, né? Imagina com um trabalho bem planejado financeiramente, porque é um pulo no muro mesmo, assim, né? É um divisor de águas depois que você descobre das possibilidades de se organizar financeiramente e até de investir, né? Então, resultados é mais para a cabeça do que para o bolso, né, Rogério, no final das contas, né? Eu falo muito que o trabalho, quando a pessoa faz um trabalho de planejamento financeiro, o maior benefício, até comentei aqui, é a educação financeira que a gente vai embarcar. Isso ela vai levar para a vida toda dela, isso ela vai levar para os seus filhos, vai levar para a sua família, muitas vezes para os pais. Já tive casos em que, olha, eu estou conversando com meu pai aqui, que a gente está mudando todo o orçamento que meu pai tinha por conta do planejamento que eu estou fazendo com você. Então, a educação financeira é o maior benefício que a pessoa vai ter. E essa educação financeira, ela vai resultar a pessoa ter uma consciência financeira da sua vida. E essa consciência vai gerar o quê? Bem-estar financeiro. Então, ela chegar no final do dia e saber que, poxa, eu estou gastando menos do que eu ganho, eu estou investindo, eu estou com meus projetos de vida em andamento. Que legal, vou dormir mais tranquilo, vou trabalhar melhor. Então, o trabalho realmente de planejamento financeiro, ele vai além dos números. Ele vai além de você falar, olha, gasta, corta aqui. Às vezes as pessoas ficam com medo também de contratar a gente, ô Sebastião, que acha que a gente vai ficar cortando as coisas. Não, ninguém corta nada. Ninguém corta nada, né? A gente vai sim trabalhar o quê? Qualidade de consumo. Às vezes aquela revista de R$100 que você está pagando por mês, você nem está lendo, está ficando lá no armário, poxa, se cancelar ela, R$100 vai ser pouco, mas estou falando de 1.200 no ano. Eu estou falando aqui hoje com a taxa Selic atual, talvez de 20 mil que você está deixando em 10 anos de ganhar. Será que não vale a pena então cancelar essa revista? Veja, não cortei nada. A própria pessoa verificou que realmente aquela despesa não fazia o menor sentido para ela. Então vai além do bolso, vai sim de você realmente ter essa tranquilidade na sua vida financeira. E você poder levar isso para as pessoas é muito gratificante. Você poder ajudar outras pessoas também é muito gratificante. Não, imagino que sim, né? E gosto muito do termo que você usa aí para os negócios, que é o bem-estar, né? Outro termo que você usou aí, e bem feliz hoje aqui, que é o rumo certo para o seu negócio, que é o nome do nosso programa aí, muito... E aí, falando nisso também, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, Rogério, mas a gente vai entrar num outro ponto agora, que é o quanto é importante para negócios também, negócios para empresas, né? As empresas são movidas por pessoas, por colaboradores, e aí se a gente tem nas nossas contas pessoais bem em dia, bem controladas, um planejamento bem feito, nas empresas isso funciona também, reverbera, como você disse aí, vai para a família, vai para todo mundo, mas para os negócios também tem uma importância enorme. Vamos fazer um intervalo rapidinho e continuar nessa conversa na sequência, Rogério? Vamos em frente. Combinado. Combino com você de casa aí também, continue com a gente aqui no Rumo Certo, voltamos já já. Seguimos com o Rumo Certo, hoje edição especial, esse é o segundo bloco e convido você para continuar com a gente até o final, porque o assunto de hoje, o tema de hoje é de extrema importância para a vida pessoal da gente, para os negócios também, que é um planejamento financeiro que se deve fazer. Estou conversando com um especialista no assunto, lá de São Paulo, Rogério Brandão, planejador financeiro pessoal e familiar sênior da Serafim, que é uma empresa especializada em planejamento financeiro. Rogério, continuamos. Exploramos bem no início, no primeiro bloco, sobre a importância, né, do planejamento pessoal, né? Mas isso, como você falou também, expande, né, para a família, para outras pessoas, depois que você começa a fazer. É importante disso. E é importante para os negócios também, né, para as empresas, para o empreendedor que tem o seu planejamento organizado, pessoal, e aí também para a empresa, para o colaborador também, né? Vocês também fazem esse trabalho com empresas? Me conte. Sim, fazemos. Nós temos um programa que a gente chama aqui Programa Bem-Estar Financeiro na sua empresa. Porque uma coisa que a gente já percebeu e agora tem uns dados já surgindo, é que o funcionário, quando ele trabalha com preocupação na sua vida financeira, ele tem uma performance muito abaixo, muito abaixo. E isso está comprovado por meio de estatísticas, por meio de medições que já foram feitas em várias empresas.
E com base nisso, a gente criou o nosso programa de bem-estar financeiro da sua empresa, em que, falando de forma resumida, o trabalho que a gente faz, nós fazemos palestras, nós fazemos workshops, a gente fazemos palestras sobre finanças na prática, para os funcionários. E aí o funcionário, tendo interesse, vendo que realmente vai ajudá-lo, ele entra em contato com a empresa para estar contratando o trabalho de planejamento financeiro, que aí é focado, bem personalizado, como a gente pode ver aqui no que eu comentei, da sua realidade. Então, o que acontece, né? 97% do brasileiro não sabe lidar com o próprio dinheiro. Isso daí também tem uma pesquisa, já foi divulgada por entidades, mostrando essa realidade. A gente também ouve o tempo todo que em torno de 75%, 80% dos brasileiros estão endividados. Então, o que a gente começa a perceber? O funcionário endividado, funcionário, ou não só endividado, mas funcionário que está com problema na sua família, na sua vida financeira, ele tem uma performance muito abaixo, e aí a empresa começa a perder dinheiro, a empresa começa a perder faturamento. E já existem estudos mostrando isso, mostrando, olha, se você tivesse funcionários aqui que estivesse performando melhor, você não teria perdido tantos milhões de reais de faturamento. E existem essas pesquisas que têm demonstrado isso. É um campo novo que tá surgindo, mas que a gente já está verificando em vários institutos que têm feito essa abordagem, essa pesquisa nas empresas. Então a gente faz esse trabalho chamado Bem-Estar Financeiro nas empresas, em que a gente tenta levar a consciência financeira para os funcionários. Não é fácil chegar numa empresa e falar, olha, temos aqui esse programa, quer disponibilidade para os seus funcionários. A empresa ainda fica um pouco assim, até por ser uma profissão nova no Brasil, até por, como eu te falei, né, o tabu de falar de finanças, mas assim que a empresa compra a ideia e vê realmente que vai ajudá-la, não só ajudar seus funcionários, mas também ajudá-la também no seu faturamento, sim, a gente tem tido resultados excepcionais quando a gente faz esse trabalho de bem-estar financeiro. Que bom. É mais do que uma tendência, né, Rogério? É uma necessidade mesmo. Mas você tem percebido, você falou um pouquinho de talvez um pouquinho de resistência ou não tanto facilidade para convencer a empresa a entender dessa importância. Mas ainda assim, a gente está nesse caminho interessante, Rogério, de empresas um pouco mais conscientes de que a produtividade lá, o resultado no caixa no final das contas, depende. E às vezes não é nem o salário que, enfim, precisa melhorar, sempre é bom, é claro, o benefício, questões importantes, pragmáticas aí para o negócio. Mas é mais a organização disso, né? A gente está caminhando num processo de conhecimento maior, de mais entendimento, Rogério? Sim. Tanto no lado da pessoa física, né, de ter mais acesso a conteúdos de finanças e o pessoal cada vez falando mais sobre isso, e aí eu acho que também isso ajuda muito a quebrar esse tabu de falar de dinheiro. Eu vejo também que nas próprias empresas, elas estão começando a conversar melhor com o seu funcionário. Então, um RH bem estruturado, ele chega e conversa com o funcionário. Olha, a gente viu aqui que a sua performance está abaixo, está tudo bem, o que está acontecendo? Tentar levar esse lado mais humanizado e entender o que realmente acontece com o funcionário. E aí, muitas vezes, ele fala, olha, eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema de dinheiro. E a gente já teve um caso, por exemplo, em que um escritório de contabilidade, que os funcionários chegavam em agosto, já pedia o 13º. E aí o dono da empresa falou, poxa, por que já estão pedindo em agosto o 13º que eu ia pagar em novembro, dezembro? Porque a gente está precisando, estamos precisando. E aí o que ele fez? Ele resolveu dar crédito. Então ele firmou uma parceria com uma empresa que fornecia crédito. Um deu outro. Sem consciência financeira, o crédito não resolve. Deu menos de 6 meses, os funcionários voltaram a pedir dinheiro e falaram, a gente já usou crédito, agora eu preciso da antecipação 13º. E o que ele fez? Aí ele nos contratou, a gente fez uma palestra, um workshop de bem-estar financeiro, de consciência financeira, finanças na prática. Fizeram alguns funcionários chegaram a entrar em contato com a gente para fazer o trabalho de planejamento financeiro. E engraçado que depois o dono dessa empresa nos confidenciou que esses funcionários que fizeram planejamento financeiro foram os que nunca mais pediram dinheiro antecipado. Porque adquiriram essa clareza dos números, adquiriram consciência financeira e
começaram a trabalhar esse orçamento. Com base nisso, e aí outra coisa também, eles comentou também, esses mesmos funcionários melhorou a performance deles. Olha. Então, isso está comprovado, né, por esse case específico que eu estou contando, a gente tem vários outros aqui na casa, de que o trabalho de planejamento financeiro não é bom só para o funcionário, ele é ótimo também para a empresa. E os outros que não fizeram, acabaram, não, isso demais. E aí a empresa começou a fazer algumas parcerias com a gente, do tipo, olha, eu pago 50% do planejamento financeiro e você paga os 50% para você fazer. E aí eles também começaram a ter mais tranquilidade na vida financeira. Tem sinais, né, Rogério? Claro, a gente começa a perceber, assim, nas empresas, por conta da produtividade, talvez por apatia até de um colaborador ou outro. E aí na vida pessoal também, né? A gente tem alguns sinais que começa a se perceber, né? Às vezes parece que as contas estão em dia, mas ainda assim podem ter, como eu diria, armadilhas aí no negócio também, né? Para poder entender direitinho que tem o caminho certo. Eu gosto muito quando você traz exemplos também aí. Você deu exemplo de empresa. E no pessoal, tem algum exemplo também que lhe deu extrema satisfação quando você viu uma transformação, talvez numa família ou enfim, num cliente que você teve, que achava talvez que as coisas estivessem mais ou menos e deu uma transformação grande? Traz o exemplo acaba identificando muito e as pessoas às vezes não se dão conta de que as empresas também, de que pode ser melhor, né? Olha, só uma coisa, Sebastião, eu sou uma pessoa realizada na minha vida, porque quase toda semana eu tenho casos assim, né? De clientes que chegaram para mim e estavam numa situação em que a gente foi trabalhando e a pessoa começou a ver realmente nosso trabalho realmente criou um impacto positivo e essas pessoas começam a indicar a gente para outras pessoas. Ó, você pode falar com a minha prima? Minha prima está numa situação assim, você pode dar uma ligada para ela? Então, assim, o que acontece? É uma satisfação que eu tenho quase que semanalmente. Uma recente, só para você ter ideia, é um cliente de algumas reuniões que a gente já estava fazendo as sessões de mentoria e ele senti ele meio quieto na reunião, ele não estava se soltando, né? Não estava sendo aquela pessoa que estava nas outras reuniões. E eu fui conduzindo a reunião, né? E aí eu mostrei para ele, com a ajuda da nossa plataforma que a gente utiliza aqui, que olha, se você continuar fazendo aqui o que a gente está aqui programado e que você já tem hoje, já investido, você já pode se aposentar, hoje. Você nem precisa esperar o que ele estava querendo esperar uns 10 anos para se aposentar. Eu digo se aposentar no sentido de ter independência financeira. Eu mostrei para ele que o que ele já tinha hoje, ele já tinha essa independência financeira, era só fazer alguns ajustes. E aí, de repente, na reunião, ele fez assim, aquela bufada assim. Eu falei, tá tudo bem? Eu falei, cara, ele falou pra mim, obrigado, muito obrigado. Eu falei, o que aconteceu? No meu trabalho tá muito tenso, talvez tenha que mandar pessoas embora, eu não sei se eu vou continuar, e eu preocupado com dinheiro. E nessa reunião, você mostrou pra mim que eu não preciso me preocupar. Eu falei, você não precisa mesmo se preocupar. E ele falou, obrigado, olha, ele falou bem, você salvou aqui, não é nem meu dia, você salvou meu ano, porque eu estou saindo muito mais leve dessa reunião do que eu entrei. Sebastião, poxa, você recebeu um feedback desses, não dá para você, né, falar assim, nossa, eu estou no caminho certo, né, eu me sinto realizado por estar ajudando as pessoas. E a gente sempre fala isso na academia, que é uma profissão que você tem que gostar de pessoas, porque você vai trabalhar com os problemas das pessoas, você vai trabalhar com as dores dessa pessoa, vamos tentar resolver, não é sempre, às vezes é uma questão de cuidados paliativos, quando a pessoa já está numa situação que a gente tem que ali, talvez por 3, 4 meses, realmente trabalhar bem no orçamento daquela pessoa, mas chega um ponto que a pessoa começa realmente a te elogiar, começa a mostrar, realmente, nossa, minha vida mudou desde que a gente começou a fazer. Muitas vezes, a gente pega muitos casos aqui, o próprio cliente manda um vídeo de agradecimento, que a gente chama aqui de testemunho, né? Manda um testemunho, olha, mudou minha vida, tava assim, agora tá assado, tá muito melhor. Então, realmente, esse é um caso real, relativamente recente, foram uns 2 meses que aconteceu isso, mas quase que toda semana eu tenho situações assim, realmente a pessoa fala, poxa, realmente impactou muito a minha vida ter feito trabalho de planejamento financeiro.
Não, é o melhor pagamento que você tem, né? Imagino, aí é o resultado de fazer o bem, né? Ele está falando coisa aqui bastante, como eu disse lá no início, bastante pragmática, de dinheiro, né? Está falando uma coisa que culturalmente a gente tem lá os nossos pés atrás, mas ao mesmo tempo falando de gente, de pessoas, de fazer o bem, né? É muito, muito interessante isso. Agora, Rogério, é interessante a gente pensar também que às vezes o momento de se pensar em fazer um planejamento talvez seja naquele melhor momento, né, em que a gente acha que está financeiramente, né? Porque tem uma máxima de achar que é quando eu estou endividado, eu preciso acertar minhas contas, não é um problema também, né? Mas enfim, eu lembro que a pandemia ela deu um pouco essa lição quando a gente fala de empresas, né? As empresas que estavam melhor estruturadas, melhor passaram, né? Estruturadas financeiramente, em todos os sentidos. Empresas que não tanto tiveram mais dificuldade. Então, talvez o momento de você crescer, o momento de você investir, em planejar, em se organizar, seja aquele melhor momento, para que no momento difícil você passe com mais leveza. Também tem um pouco disso, não é? Não é deixar a corda chegar no pescoço para procurar ajuda, né, Rogério? De forma alguma, muito pelo contrário até. Eu sempre falo que o planejamento financeiro ele é essencial tanto para os momentos ruins como para os ventos bons. O que acontece, Sebastião, e aí eu chamo a atenção, o maior problema que às vezes a gente pode identificar numa pessoa, assim, na vida financeira dela, é quando ela vive o chamado mal invisível. A gente chama aqui de mal invisível. O que é o mal invisível? O mal invisível é aquela pessoa, Sebastião, que tá bem de vida, ela não tem dívidas, e talvez esse seja um problema dela, já vou explicar por quê. Mas o que acontece? Ela tem um mal invisível por quê? Ela, por exemplo, ela ganha 5 mil, gasta 5 mil. Ela começa a ganhar 6 mil, vai gastar 6 mil. Aí ela tem um aumento legal, 8 mil. Qual que é a vontade dela? A vontade dela é gastar esses 3 mil a mais que ela está recebendo. Então ela começa também a gastar 8 mil. E aí o que acontece, Pastor? Ela não está investindo, ela não está criando ativo líquido. E qual que é o problema dessa pessoa? O problema dessa pessoa é que ela viaja, ela troca de carro, os filhos estudam em escola particular, ela tem uma vida boa, não tem uma vida ruim. Mas ela não está juntando dinheiro, não está tendo aquele ativo líquido. E aí o que acontece? Essa pessoa, dificilmente ela chega numa situação em que a gente conversa, aqui numa primeira reunião, conversa com a pessoa, e ela entende que ela está com um problema. Porque ela fala, não, mas tá tudo bem, eu estou viajando, eu ganho bem. Tá, mas quanto você tem investido? Quanto você tem de ativo líquido? Porque essa pessoa, e aí eu já peguei casos assim, a pessoa vai chegar aos 60, 65 anos, e trabalhou numa empresa, tinha um salário alto, mas não investiu, e agora ela quer se aposentar com 10, 15 mil. O que você tem no seu patrimônio? Eu tenho uma casa, um carro e 100 mil na poupança. Essa pessoa não vai se aposentar com 10 mil, não vai se aposentar com 15 mil, não vai durar nada o dinheiro. Porque quem que vai pagar os custos dela? Não é a casa que ela mora e não é o carro que ela mora, que ela tem. Então, ela tem esse mal invisível, ela acha que está tudo bem, está tudo certo, mas ela não está pensando que, poxa, ela não vai ter esse ativo, ela não está juntando dinheiro, então ela não consegue criar uma massa de ativo financeiro para lá na frente ela poder usufruir. Então, e aí muitas vezes ela até tem um pouquinho de dinheiro que ela vai juntando, quase nada, e aí qualquer situação ela já utiliza aquele dinheiro, não tem uma estratégia ali de investimento. Por que é o mal invisível, Sebastião? E por que é um caso pior que o endividado? Porque a pessoa endividada, ela sabe que ela tem um problema, tá o Serasa mandando cartinha, tá o gerente do banco ligando para quitar aquele cheque especial. Chega um momento que ela vê, eu preciso resolver essa minha vida, alguém precisa me ajudar. Muitas vezes chegam casos assim pra gente. Eu tinha uma vida que eu era um endividado, que eu precisava pagar minhas contas e não estava, então eu gastava mais do que eu ganhava. Tomei empréstimos, tivemos imprevistos e agora eu preciso ver minha vida porque o Serasa está com nome sujo, eu não posso ter nome sujo. Muitos casos chegam assim pra gente. Mas tudo bem, a gente vai resolver essa situação. A pessoa ela topando fazer o que a gente propõe no planejamento financeiro, legal, é igual um personal trainer. Ele chega para mim e fala que eu preciso correr 10 km, eu vou correr 10 km. E aí é muito fácil você transformar um endividado em investidor. O difícil é você transformar aquela pessoa que vive no mal invisível, se transformar no investidor, porque para ela acha que a vida dela tá tudo bem. Ela, eu tô com controle das minhas contas, eu tô bem organizado, eu tenho minha planilha aqui.
e a pessoa não está vendo o maior invisível que ela está querendo na sua vida financeira. E uma coisa que é muito triste, Sebastião, se hoje, eu falo para as pessoas, né, para os leads, para os meus clientes, se hoje a sua remada rumo à sua independência financeira, rumo a ter uma tranquilidade financeira é de R$1.000, eu te garanto, se você esperar mais um ano para tomar qualquer providência, já vai para 1.100, 1.200 e vai só aumentando. Daqui 10 anos, a sua remada vai ser de 3.000. Se você começar hoje, você começa com 1.000. Então, a gente tenta mostrar para as pessoas, Sebastião, essa necessidade que ela realmente precisa fazer. Ela precisa tomar uma atitude. Um outro paralelo que eu faço, Sebastião, quando eu converso com a pessoa, eu mostro para ela o problema que ela tem, ou não tem um problema, está nesse mal invisível, mas ela pode ter um problema lá na frente, e esse pode ser o maior dos problemas, inclusive, e a pessoa fala, olha, obrigado, eu agradeço, mas não é o momento. Para mim, é a mesma coisa que a pessoa chega no médico, faz uns exames, e aí vem o resultado do exame de sangue e fala, olha, o médico fala para você, olha, você está com colesterol alto, você está com triglicérides alto, então agora é o momento de você cortar o açúcar e começar a fazer um pouco de exercício físico. O pessoal vai falar, a pessoa fala para mim, não, doutor, não é a hora de eu cortar o bolo, vou continuar comendo o bolo e não quero fazer exercício físico. É a mesma coisa. A pessoa não está vendo que se ela continuar fazendo o que ela está fazendo, comendo bolo e colesterol alto, ela vai morrer. É a mesma coisa na vida financeira. Se você não tomar uma atitude, você vai chegar aos 60, 65 anos, 70 anos, sem ativo ali, sem um patrimônio, e aí você vai depender dos seus familiares para pagar suas contas, ou você vai ter que tomar novos empréstimos, ou você vai viver uma vida que você nunca quis viver, dependendo do INSS, dependendo dos outros. Uma coisa que eu ouço muito, Sebastião, quando a gente começa a fazer o trabalho de planejamento financeiro, eu ouço muito dos meus clientes. Depois de 2, 3 reuniões, a pessoa chega para mim e fala, Rogério, eu queria ter te conhecido há 10 anos atrás. Pois é, não, as tuas comparações são instigantes, são na veia, deixam a gente assustado e instigado ao mesmo tempo, mas são de um efeito fantástico, eu imagino aí. Rogério, que conversa boa, mas vamos continuar, fazer um intervalo rapidinho, continuar no próximo bloco. Eu queria ir para um ponto que eu chamo das boas ideias, talvez, que você vai nos dar, né? Para a gente colocar em prática algumas ações já nas empresas ou em casa, ou enfim, na vida pessoal, para começar a trabalhar, né? Diante de todo esse conceito, toda a importância que já ficou clara, mas vamos tentar pontuar algumas ações, tá bom? Intervalo rapidinho, a gente segue na conversa já, tá bom, Rogério? Vamos em frente. Combinado com você de casa também, mais uma vez, o último bloco do Rumo Certo. Daqui a pouquinho, voltamos já. Seguimos com o último bloco do Rumo Certo, mais uma vez, que bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nossa conversa hoje é sobre planejamento financeiro, você já sentiu a importância, né, de fazer o planejamento pessoal, na empresa também. Vamos continuar para não perder tempo nessa conversa, no último bloquinho, aqui comigo o Rogério Brandão, planejador financeiro, pessoal e familiar, sênior da Serafim, falando com a gente lá de São Paulo. Rogério, eu disse já, né, no bloco anterior, o quanto você instiga, fazendo as suas comparações e trazendo para casa orientações muito assertivas, quanto você instiga a gente a pensar, pelo menos, no assunto, mas é preciso agir, Rogério. E eu queria ver o seguinte contigo, duas coisas aí. Sempre é tempo? Outra, não tem caso perdido? Sempre tem uma solução? Como é que você vê? Olha, como falei, não tem receita pronta. Muitas vezes, a gente tem alguns casos aqui, que eu acho que assim, é mais uma questão de mentalidade do que questão financeira. Então nós já tivemos casos de, a gente separa dois tipos de pessoas endividadas, um endividado ativo e um endividado passivo. Qual que é a diferença deles? Vamos ficar rapidinho. Endividado passivo é aquela pessoa que estava bem, estava trabalhando, contas em dia, ok? Aí acontece algum evento grande e ele acaba se endividando. Problema de saúde, precisa pagar contas da saúde da mãe, acaba se endividando. E aí ele nos procura para ver como resolver aquela dívida específica. E nós temos o endividado ativo.
É o cara que tem mais de 10 cartões de crédito, é o cara que não sabe quanto ganha, quanto gasta, é a pessoa que realmente vive o hoje. Essa é uma situação que é a mais difícil de todas para a gente trabalhar, é o chamado endividado ativo, porque normalmente as pessoas não vão fazer o que a gente está propondo, e aí não tem mágica que resolva. É como eu falei no bloco anterior, com o personal trainer. Se o personal trainer falar para você correr 10 km e você correr 100 metros, você não vai emagrecer como você queria. E se for o caso do endividado ativo, talvez o endividado ativo nem queira emagrecer. Contratou, mas não faz nada que o personal trainer pede. É a mesma situação aqui com a gente. Então tem essa situação bem específica e tem algumas situações em que a gente chama que são alguns cuidados paliativos, digamos assim. Que é uma pessoa já numa idade em que ela, por questões de saúde, não pode trabalhar, tem uma renda muito travada ali com o INSS ou de algum investimento que ela juntou, então ela não consegue ali trabalhar sua renda e ela precisaria ter uma renda maior ou trabalhar muito os seus gastos, mas por conta de uma questão de saúde fica mais difícil. Então, a gente fala que são cuidados assim que a gente tenta assim, trabalhar para melhorar a situação da pessoa. Então, de novo, não tem receita pronta, cada caso no caso, já fizemos milagres, né? Ah, mas vocês já fizeram milagres? Já fizemos. Casal endividado que em um ano está vindo para a Disney sem nenhuma dívida. Sim, já tivemos casos assim. Mas é aquele negócio, é igual do personal trainer. É o cara que desde o primeiro dia correu 10 km. É o cara que muitas vezes foi correr 12, foi correr 13 km. Fez além do que a gente estava pedindo para a pessoa. E aí sim, a pessoa fazendo o que a gente orienta nas mentorias e a pessoa agora com a nossa plataforma ficou muito mais fácil ela visualizar seus números, sim, a gente consegue, muitas vezes, está cada vez aumentando mais os milagres que a gente consegue fazer. Não, nessa linha do milagre, é interessante, né? Um milagre profissionalmente, assim, bem feito, acontece milagre. Mas eu digo para a gente chamar a atenção um pouco também pela disponibilidade de informação que a gente tem aí nas redes sociais, na internet, com muitos influenciadores. Quer dizer, dá para fazer milagre, mas não tem mágica também, né, Rogério? É preciso, quando se lida com grana, é matemático o negócio, não é? Nada acontece assim de uma hora para outra e também uma magia, assim, com uma varinha e pronto, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes eu vejo alguns influenciadores que fazem vídeos assim, com R$1 por dia você fica rico em 10 anos. Não vai, né? Então tem que tomar muito cuidado com a gente. É uma faca de dois gumes que a gente tem hoje. A gente tem muito conteúdo bom, mas muito conteúdo ruim. Então é muito importante a pessoa filtrar e muito importante também a pessoa entender que ela está falando para o público em geral. Não está falando para o João de 35 anos, casado com 2 filhos, que está gastando mais do que ganha. Não, eles falam para o público em geral. Muitas vezes o que serve para um não vai servir para o outro. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito aqui no nosso trabalho de planejamento financeiro, que é trabalhar o perfil comportamental. Então, se eu sou uma pessoa analítica, eu quero ver números. Já uma pessoa emotiva vai pensar em coisas mais abstratas, vai pensar em, poxa, se eu me organizar, eu vou poder fazer aquela viagem para a Itália? Sim. Então, é trabalhar com a pessoa o lado do seu perfil comportamental. E é entender realmente o que é prioridade na vida dela, o que realmente faz sentido para ela. Com base nisso tudo, né, mágica não existe. Existe muito trabalho bem feito, e eu digo milagres porque às vezes a gente pede para a pessoa correr 10 km e a pessoa corre 20. Aí você fala, poxa, essa pessoa realmente entendeu a importância de se planejar e está fazendo muito além do que a gente estava esperando. Isso quando eu quis dizer milagre foi nesse sentido. Não, mas foi bem claro, bem entendido, assim, né? A preocupação é com tanta informação que a gente tem e ver a idoneidade dessa informação também, porque não existe o milagre fácil, né? Os caras correm 20 quilômetros aí, já não é tão fácil, e aí é um milagre que vale a pena a gente acentuar, assim. Não, ficou bem claro, bem entendido, isso é muito bom também. Bom, Rogério, mas assim, a gente precisa, talvez, falar de alguns pontos importantes para quem está pensando em começar. Se por hora talvez eu não possa contratar o Rogério para fazer o planejamento financeiro, ou lá para a minha empresa, ou lá para a minha vida pessoal, é claro, você falou que planilha já é ultrapassado e é um assunto complexo, né? É um movimento complexo de fazer, mas ainda assim, a gente tem algumas, talvez, orientações suas para a gente começar a pensar nisso de forma mais séria
e que aí comece a ter resultado, é quase que para a linha da... Vamos pontuar algumas questões muito certas aí, ou para a gente identificar, ou começar já com alguma ação. Não, sem dúvida, dá sim. Uma coisa que eu sempre falo é: conheça os seus números. Tenha clareza dos seus números. Quais? Primeiro, quanto você realmente ganha? Porque, por incrível que pareça, tem gente que não sabe quanto ganha. Ah, eu ganho 10 mil. Tá, só que 10 mil é bruto ou é líquido? O importante é saber quanto realmente cai na sua conta. Então, conhecer seus números. Quanto realmente você gasta? E aí, você tem que separar as suas despesas, das suas despesas obrigatórias, das suas despesas não obrigatórias. Quais são as minhas despesas obrigatórias, Sebastião? São aquelas despesas da minha sobrevivência, que eu preciso pagar. É muito difícil eu pensar em reduções, otimizações dela. É o aluguel, é o condomínio, é a conta de água, a conta de luz, é a escola dos filhos. Essas contas eu realmente preciso pagar. Do outro lado, nós temos as despesas não obrigatórias. São aquelas que, por mais sacrificante que seja a gente pensar em redução ou não tê-las, a gente vive sem. É a academia, é o barzinho, são os restaurantes todo final de semana. Não que você não tenha que fazer isso, lembra? Bem-estar financeiro. Mas se a pessoa está numa situação em que ela precisa equacionar seu orçamento, talvez por 3, 4 meses eu dou uma segurada no meu lazer, dou uma segurada no meu restaurante, de jantar fora. Muito mais fácil trabalhar assim do que eu tentar economizar na conta de luz, ou tentar economizar na conta de água. Então, são despesas mais difíceis da gente mensurar ali o quanto a gente realmente está economizando. É possível, mas é mais difícil. Então, conheça seus números, despesas obrigatórias, despesas não obrigatórias. Outra coisa muito importante que quase todo mundo faz errado, Sebastião: como é que eu monto o meu orçamento? Ah, eu ganho tanto, eu gasto tanto, eu vou aqui sobrar, eu vou investir. Tá errado, tá errado. A pessoa ela tem que trocar isso, tem que dar isso. A neurociência já tem muitos estudos demonstrando isso. E quando eu coloco meus gastos na frente dos meus investimentos, eu estou dando prioridade ao quê? Às minhas despesas, e não ao meu investimento. E na nossa vida financeira, o mais importante de tudo é a nossa independência financeira. É o poder ter tranquilidade na minha vida financeira. Eu ter um valor X em que, poxa, aconteceu um imprevisto, eu preciso de R$500 para hoje. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Como eu vou fazer? Às vezes chegam casos para a gente aqui, pessoa com mais de 5 empréstimos bancários. Por quê? Ah, porque teve um imprevisto aqui, porque eu tive uma situação que eu precisava ter um dinheiro para aquele dia. Imprevistos vão acontecer na nossa vida. E a gente tem que estar preparado para eles. Então, conheça seus números, conheça a sua independência financeira. Cada um tem a sua. Eu quero, a partir dos 60 anos, ter uma renda de 10 mil. Legal, quanto eu preciso juntar? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Quanto eu preciso juntar por mês? R$1.000, R$2.000? Então eu ganho tanto, eu vou juntar tanto para minha vida financeira, minha independência financeira, para minha reserva financeira, para os meus projetos de vida, e aí eu vou trabalhar os meus gastos. Eu sei que não é fácil falar, não é fácil fazer, mas comece a tentar mudar esse mindset. Você vai ver que você vai começar a priorizar os seus investimentos do que alguns gastos que você depois... Por exemplo, os dias que a gente mais fecha aqui, Sebastião, é uma segunda-feira. Por quê? Chega a final de semana, a pessoa gasta, muitas vezes com supérfluos, e são os pequenos gastos que às vezes fazem um navio afundar. Gastou e chega a segunda, terça-feira, olha a fatura, putz, eu gastei tudo isso na semana. Às vezes a pessoa acha que gastou R$200 na semana. Quando você vai ver, ela gastou 600. Já tive casos assim. E a pessoa fala: poxa, eu deveria ter feito esse gasto? Poxa, eu podia ter pego esses R$400, R$600 e ter investido. Né? Então, assim, conheça seus números, trabalhe seu orçamento e, claro, muitas vezes vai precisar de uma ajuda de um profissional, Sebastião. Você saber ali, poxa, quanto eu preciso juntar, aonde eu vou investir e tudo mais, aí vai precisar de ajuda de um profissional, porque o mercado brasileiro de financeiro, ele é muito bem estruturado. Mas a gente tem muito produto, muita coisa que aí precisa de um profissional para estar ajudando a pessoa. Sim. Porque aí o resultado é melhor também, né? Agora, precisa ser, como você disse, né, orgânico, né, bem-estar. Então, esse planejamento não pode ser sofrido e tem que ser factível também, né? Quando se pensa aí no que preciso investir, talvez, na reserva, não adianta também você criar uma expectativa grande e depois não dar conta do negócio, né? Essa é uma questão. E para a gente fechar, Rogério, a nossa conversa, tanto em família, tanto na vida pessoal, quanto na empresa, é preciso trazer junto o seu time para isso, né? Eu digo, na família,
colocar a par desse planejamento na empresa, né? Ter o engajamento dos colaboradores nesse processo. Me fale só para a gente finalizar aí o quanto é importante isso, assim. A gente não é uma coisa solitária também o planejamento financeiro, né? Não, de forma alguma. A gente tem visto aqui, nos nossos atendimentos, que quando a família se une, a chance de êxito é mais do que triplica. Então, a gente sempre recomenda que, claro, depende de cada situação, tem casais que separam bem as contas e cada um ali faz o seu. Mas se há uma necessidade grande, tem dívidas da família, ou a família quer saber como investir melhor, a gente sempre fala, eu sempre falo para um casal, né? Vocês dois juntos são muito mais fortes do que separados. Mesma coisa numa empresa. A empresa, de certa forma, ela tem uma família ali também. E tá todo mundo trabalhando, todo mundo performando, mas se você tem ali de 50 funcionários, tem 30 que estão com problema financeiro, estão performando ruim, a tendência é o quê? Que a empresa começa a ir mal por causa desses 30. Então, junta todo mundo, né? Faz uma palestra, faz um workshop, leva a consciência financeira para todo mundo. É a mesma coisa a família. Somente quando o casal está junto, o que a gente ensina nas nossas mentorias, o que a gente ensina para as pessoas, leva isso pro cônjuge, leva isso pro seu familiar, e aí muitas vezes a pessoa começa a ver realmente, poxa, realmente isso aqui faz sentido, vou ajudá-lo, vou ajudar o meu cônjuge a fazer o orçamento familiar e a gente sair dessas dívidas ou começar a investir melhor e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, claro, depende de cada caso, e hoje a gente vê muitas famílias que têm separado as contas, que têm atuado até um pouco de forma mais isolada, mas quando é mais assim agregado da família, a família junta, a chance de êxito mais do que triplica, a gente já tem percebido aqui na casa. Maravilha. Rogério, que conversa boa, viu? Que aprendizado contigo aí hoje. Foi muito, muito bom conversar com você. Obrigado pela sua disponibilidade. Então, as pessoas tiverem mais interesse, num buscador, buscar lá Serafim ou Rogério Brandão, já chega até você, né? Então, pra gente Perfeito. Se eu colocar Rogério Brandão, Serafim, já vai entrar na minha landing page, no nosso site. Ótimo. E aí lá tem mais informações, inclusive até para já agendar uma primeira conversa. Ótimo. Obrigado por hoje, viu? Foi um prazer enorme conversar com você. Sebastião, que eu agradeço e obrigado por mais essa oportunidade e fico sempre à disposição para conversarmos mais sobre esse assunto que é tão importante para o Brasil, para todos os brasileiros, né? Ótimo. A gente volta a conversar qualquer dia desses. Um abraço grande. Fique com Deus. Um abraço, Sebastião. Obrigado. E muito obrigado a você de casa aí da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo com a gente aqui também. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.